Meu nome é José Manuel de Oliveira Antiqueira, que meu pai é galego e minha mãe é brasileira. Eu nasci em 15 de abril de 1965. Eu tenho 58 anos. Como todo ariano, eu sou uma pessoa muito difícil de ter uma convivência e lidar comigo. Eu agora moro sozinho há muitos anos, então eu fiquei pior do que eu era, né? Porque quando a pessoa mora sozinha, ela tem certos vícios. Eu assumo esses vícios. Eu não sou o tipo de pessoa que não assumo os meus erros, mas não tente colocar uma coisa errada nas minhas costas. Você fez isso errado. Eu sei o que eu fiz errado. Você pode até lembrar o que eu fiz errado, mas eu vou tentar consertar. Até em relacionamento amoroso, como um relacionamento de convivência. É um pouco difícil, né? Eu sou artista, num país que não dá valor ao artista. Dá valor ao artista quando tá na tela da Globo. Uma infância num bairro chamado Varlobo, que é um bairro do lado de Madureira. Minha mãe era extremamente autoritária, mandona, né? Meu pai também, né? Eu brincava na rua, né? Eu brincava coisas que não existem hoje. Eu brincava de pique-esconde, de carniça, de bandeirinha. Eu tinha essas brincadeiras. Eu vivia machucado. Minha mãe me batia com um fio de ferro de passar roupa. Uma infância que nos anos 70 era normal, igual a todo mundo que morava num subúrbio. Ah, eu era feliz? Eu era bem feliz. Eu falo que eu era muito pobre, né? Eu falo pobre, não é um pobre de passar fome. Meu pai tinha um bar em Varlobo, porque ele tinha sinuca, tinha jogo. Passei a minha infância toda, né, brincando, aquelas coisas todas. Mas a minha visão era sempre homens jogando e bebendo. Eu não tive uma infância de papai passear no parque, papai levar no zoológico. Eu, quando comecei a fazer isso, eu fiz sozinho, com um amigo, ou com meu irmão, ou com a minha irmã não, porque minha irmã era mais velha, mas eu era muito amigo do meu irmão e a gente fazia muita coisa juntos. Hoje em dia eu não falo com meu irmão, deve ter uns 25 anos. Foi uma briga familiar, a gente não se fala mais. Se eu for comparar, a minha infância é muito melhor. Porque muita gente que eu vejo hoje que fica pendurada num computador o dia inteiro, né? Ou numa televisão, porque não joga um peão, não faz nada. Por quê? Porque hoje em dia também a vida mudou muito, está muito perigosa. E os pais têm medo. Eu entendo isso também, né? Já que tem todos esses problemas hoje em dia, por que as escolas não pegam um período de manhã até 5 horas da tarde para essa criança ter uma dinâmica como aquela que eu tinha. Eu aprendi a ser durão por causa da vida que eu tinha no subúrbio do Rio. Eu, quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, lá com 15 anos, né? Quer dizer, eu já trabalhava no bar do meu pai, fazendo faxina, ajudando, né? Mas como eu já percebi que tinha algo diferente em mim, diferente do meu irmão, eu comecei a trabalhar porque meu pai não dava dinheiro para mim. Eu comecei a trabalhar numa oficina de carro, aí depois eu fui trabalhar numa firma no centro do Rio, pegava trem. Essa foi uma parte dolorida da vida. Assédio sexual, menina, todo dia tinha um homem atrás de mim, colado. Todo dia. Eu não podia falar nada, né, porque o trem era lotado. Eu comecei a estudar cedo. Eu comecei a trabalhar quando eu terminei o ginásio. Porque quando começou o segundo grau, eu já era um rapaz. Eu queria sair, né, fazer as coisas. O estudo era bem diferente. Os professores eram muito rigorosíssimos. Eu tinha uma professora que na época não podia dar aula de história, que a ditadura proibia. Era OSPB. Essa minha professora, Carolina, para você ver, eu me lembro dela até hoje. Ela dava aula com uma régua de madeira e conforme ela ia passando, você falava, ela batia com a régua na mesa. Você tinha que saber a matéria na ponta da língua. E era aquela coisa do aluno ler, ela para, aí anda assim com o dedo no diário. Fulano tinha que ler onde o outro parou. Se você não pegasse aquela leitura, ela mandava você levantar e ficava de cara na parede a aula inteira. Era um mecanismo meio militar, né? Que militar que fazia muito... Mas eu estudei nos anos 70, militarismo, tinha que aprender todos os hinos, que eu acho maravilhoso uma pessoa que sabe cantar o hino nacional. A minha adolescência foi ótima. Eu frequentava um baile em Olaria, que tinha uma equipe de som chamada Safari. Menina, era o máximo, eu adorava baile, eu ia pra tudo quanto é baile, nem sei se fala baile hoje em dia. Já tendo essa veia artística, eu adorava música black, né, que na época era muito forte, agora voltou, né? Eu dançava, eu era bailarina, eu comecei a dançar para uma equipe de som, porque teve um filme que marcou muito uma época que era O Show Deve Continuar. Eu só me lembro da música do filme, que era assim... do Marvin Gaye, on Broadway.
Todo mundo dançava aquela porra. Eu nem sabia que eu era viado, já dançava aquela porra igual uma maluca, entendeu? Era ótimo. E eu ia muito a Portela, que eu morava em Barlô, Madureira, né? Então aquilo ali é uma zona entre Império e Portela muito forte. E a influência do carnaval naquela época era muito forte, ainda é até hoje, né? Mas naquela época, como não tinha nada para fazer, e tinha uma ala lá que se chamava Jovem Flu, tinha uns caras de barba, bem Fred Mercury, aquela coisa, eu achava lindo, eu achava bonito os caras lá, né? Mas eu sempre achava alguma coisa demais na ala, porque não tinha mulher, não tinha homem. E eles eram muito bonitos, eu ficava olhando, e tinha um cara que ele ficava me olhando o tempo todo. Só que minha mãe ia pra Portela, a família toda ia, né? Uma vez, a gente foi pra Portela, minha mãe foi, você que tava lá sozinho. E na hora que foi embora, acabou o samba, ele falou assim, você quer uma carona? Eu vou pra tal lugar. Eu quero. Aí fui com ele, ele falou assim, eu vou passar aqui na minha loja pra pegar uns negócios. Vamos. Fui com ele pra loja. Chegando lá na loja, ele pegou os negócios e começa a ver. Eu sentei no balcão. E aí ele chegou perto, rolou um beijo. Eu nunca tinha beijado um cara com barba, todo peludo na minha vida. Eu era muito novinho, né, aquela coisa toda. Acabou que dali a gente, né, na época não tinha camisinha, não tinha caído, já nada disso. Foi o sabão mesmo, sabão Luxilux, fez assim a espuma, né, e pá, e pô! Foi horrível, né, você virgem, dá pro sabonete, eu fiquei com uma semana com o cu ardendo. Eu sentava assim na escola, ó, de lado, porque não podia sentar com a bunda assim, porque o cu tava pegando fogo. Uma coisa pavorosa, né? Mas isso é bom para as pessoas saberem como é que era no passado, né? Porque depois que eu fui descobrir que tinha vaselina em pasta, mas eu não sabia, gente, pelo amor de Deus. Mas o cara me comeu lá, aquele negócio todo lá, no seco, no sabonete. E pior, quando é que vai indo, o sabonete vai secando, né? Aí vira uma pedra o cu, né? Uma coisa horrível. Aí, beleza. Aí, dali pra lá, a gente se encontrou mais vezes, aí foi melhorando a coisa. Só que eu era muito novo, um cara mais velho não vai ficar com um cara mais novo que não trabalha, que não vai querer responsabilidade. Terminou, eu chorei, minha vida acabou, vou morrer, aquela coisa toda. Se a minha mãe descobrir, vai me matar, aí tá, beleza. Aí dali pra lá eu comecei a namorar bastante. Virei uma galinha, uma puta, né, porque dava pra todo mundo, uma escrota, parecia a Geni do bairro. Eu não sabia que homem gostava tanto de fazer sexo, né, eu fui descobrir depois que eu dei a primeira vez, né. A rua toda me comeu, até os homens casados me comeu. Eu me lembro que eu conheci um cara que ele morava na Taquara, ele já morreu também. O nome dele era Vila, ele era um moreno, aquele moreno do sol, o olho verde, o cabelo preto, mas ele era uma coisa assim, de passar mal. E eu, né, uma galinha safada, né, ele quis ficar comigo. Só que aí, ele tinha mania de ir na minha casa. Eu falei, cara, não vem na minha casa, minha família não sabe, não sei o quê. Aí, uma vez ele foi lá em casa, aí a gente estava trocando uns beijos no prédio, só que aí aqui tinha um muro, tá vendo aqui? E ele encostado aqui e eu assim abraçando ele, beijando ele. Quem bota a carinha aqui? Minha mãe. Eu acho que ela queria demolir o prédio. O bairro todo soube que era viado naquele dia, né? Eu vou te matar! Sabe aquelas coisas de mãe? A mulher virou com Satanás, né? Aquela confusão toda, ele foi embora. Tá, mas aí a gente ficou junto, né? Mas aí passou. Mas de lá pra cá, né? A minha vida da minha mãe, aí ela começou a ficar muito no meu pé, porque ela descobriu que eu era gay, né? Aí não foi legal. Aí veio, que também isso é uma coisa que as pessoas não lembram, mas é bom lembrar e falar sempre. Nos anos 80, o auge do glamour gay, o gay era muito glamouroso. O gay já estava sendo aceito em vários lugares. As pessoas sempre se esquecem disso. Tem históricos, tem um filme, um documentário chamado Hi-Fi, que é de São Paulo, que era final dos anos 70 para 80, que o gay, sabe, era muito aceito, estava já uma coisa legal, né? A ditadura já estava perdendo um pouco a tua força, né? Para lá.
Tinha o Silvinho Cabeleireiro, que era uma gay, assim, todo mundo amava e adorava. Tinha o Denner, que era um estilista muito famoso, que ele não assumia que era gay, né? Mas, pelo amor de Deus, né? E tinha o Clodovil, tinha uma galera gay muito na mídia. Depois vocês fazem uma pesquisa, Silvinho Cabeleireiro, acharam tudo. Eu sou portelense doente, vascaíno, já deu pra perceber. Como eu morava em Madureira, eu conhecia Silvinho. Tinha um cabeleireiro também muito famoso aqui em Niterói, chamado Dedé, que também era destaque da Portela, mas era o glamour. Ah, existia gay favelado? Lógico que existia, imagina, né? Mas já estava crescendo um movimento legal, né? E aí, viagem. Aí tudo acabou. Tudo acabou. Começaram a espalhar que era câncer gay. Os gays foram isolados, a morte veio violentamente e todo dia eu tinha 5, 6 enterros para ir por semana. Tinha dia que tinha 2, 3 enterros para ir. Era uma coisa assim alucinante, entendeu? Quem viveu essa época, todo mundo vai falar sobre isso, foi uma coisa pavorosa a AIDS. E aqui tinha o Gafré, ali na Tijuca, as únicas pessoas que tratavam dos gays eram as lésbicas, que eram enfermeiras. Muita gente não sabe disso. Nem o gay ia visitar o outro gay doente. Você falava que estava com AIDS, todo mundo saia correndo. Porque pegava no copo, pegava no talé, pegava no ar. Igual Covid. Então tinha essa problemática, né? E a minha mãe entrou no negócio que eu ia morrer também. E aí todas as mães, ou todo mundo que era gay, passou a ter uma discriminação muito forte em relação ao gay por causa da AIDS. Anos depois, não durou muito, acho uns 1 ano, 2 anos depois, foi que o Ronald Reagan, né, que era o presidente dos Estados Unidos, ele assumiu que a AIDS era um vírus transmitido por sexo. Porque até ele mesmo falava que era câncer gay. Aí que a AIDS teve uma outra visão, começaram a injetar dinheiro para cura. Porque começou a morrer gente para tudo que é lugar. Uma das maiores atrizes americanas que puxou muito fundos foi Elizabeth Taylor, que Deus a tenha, maravilhosa, e que ela tinha um cabo eleitoral, simplesmente Michael Jackson. Não precisa falar mais nada, né? Arrumou dinheiro até dizer chega. É como se fosse hoje a Beyoncé, cabo de eleitoral da Angelina Jolie. Lógico que vai arrecadar fundos. Imagina a Beyoncé indo lá na tua casa, você pode ajudar para a campanha da AIDS? Porra, tu ia dar tudo, Beyoncé na tua porta. Quem que não vai receber hoje? O fotógrafo batendo foto da tua cara. Você é empresária, não vai dar? É ruim de não dar, né? Dá mais Elizabeth Taylor, né? Ai, minha mãe era completamente louca igual a mim, muito doida das ideias. Ela só não foi atriz por um descuido da vida, porque minha mãe cantava muito bem. Eu acho que essa veia artística que eu tenho é da minha mãe. Minha mãe era a macaca de auditório do Calbi Peixoto. Ela gritava, desmaiava, passava mal, aquelas coisas que você vê em filme antigo. Eu tenho uma irmã. A minha irmã, sempre tive problemas com ela, porque minha irmã sempre foi homofóbica, nunca aceitou. Tá aceitando agora. Agora a filha dela é lésbica, né? Aquelas coisas que fala do passado, aí vem o presente na cara dela, né? Aquelas coisas. O meu irmão também, a filha é lésbica, né? Falou tanto, a mulher, aquelas coisas. Eu tinha um irmão que, meu irmão tinha síndrome de Down, que na época era chamado de retardado mental. Na época, lá. E eu gostava muito dele, né? Eu gostava muito dele, né? Mas a minha mãe internou ele num hospital chamado Doutor Eiras, em Paracambi, porque ele fugia muito e ficava 2, 3 meses sumido, minha mãe desesperada atrás. Tem uma história ruim nisso. Minha mãe resolveu internar ele, aquelas coisas, internou lá. Só que ele era um cara muito ativo, né? Escrevia. Quando a gente ia visitar ele, era uma viagem, né? Porque naquela época você sair de Madureira para Paracambi era uma viagem, né? Era 1h30 de trem. Quando a gente chegava lá, o meu irmão estava muito assim, ó, babando, sabe? Minha mãe nunca se ligou. Aí ela perguntava, por que ele tá assim? Né? Aí o cara, não, é por causa dos calmantes. Aí ele morreu. Ele morreu, tinha 21 anos, eu acho. Eu tinha 12. Aí eu vim aqui em Niterói, eu tenho uns primos aqui, tem muito parente aqui, para avisar que ele morreu, que na época não tinha telefone, né? Anos e anos se passaram, aí eu descobri por que meu irmão morreu. Pega aquele filme, O Bicho de 7 Cabeças, com o Rodrigo Santoro.
Aí você vai entender o que eu tô falando. Vocês também. Rodrigo Santoro, bicho de 7 cabeças. O pai era militar, pegou o filho que era maconheiro, que é o Rodrigo Santoro, botou num hospital desse. Só que o tratamento era choque elétrico na cabeça. E aí ele foi perdendo a noção das coisas e aí foi se destruindo aos poucos, né? E o tratamento de uma pessoa, imagina um cara super ativo, vai para um lugar que tinha um jardim, aquela coisa, mas o cara é ativo, quer jogar bola, quer fazer isso. E se você não obedecesse o enfermeiro, era direto para a maca e tomar choque elétrico. Era o remédio que eles davam, né? E aí foi que eu entendi. Porque o Rodrigo Santoro, ele ficou igualzinho meu irmão. Sempre é ruim para uma mãe perder um filho, né? A minha mãe ficou muito mal, meu pai ficou... E não era meu pai, era meu padrasto. E minha mãe era tão malandra que ela casou com meu pai biológico, né? Aí meu pai biológico morreu de hérnia, né? Na época ele não operou rápido. E aí ela casou com o sobrinho do meu pai, que morava com a gente, né? Não sei o que aconteceu lá, né? E ela casou com ele. Aí o meu padrasto, ele era meu padrasto, meu primo e meu padrinho. Eu tenho o mesmo nome do meu padrinho. A minha mãe soube dar, né? Deu pro cara certo. Não tinha muita coisa de gay naquela época. Eu conheci um namorado, um garoto, eu tinha 18 anos, ele tinha 19 ou 20 anos. O nome dele é Mário. Nós gostávamos de assistir show. Tinha uma boate chamada Gaivota na Barra. E a gente gostava muito de assistir show, era bem legal, aquela coisa toda. Ele fez aniversário, aí ele falou assim, vamos fazer show, não sei o quê, aquela brincadeira, né, de gente jovem, né? Aí eu me enrolei num lençol lá, numa colcha, botei um turbante e fiz uma música lá da Dionne Warwick lá, legal. Todo mundo gostou, falou, cara, foi muito legal, você tem jeito pra isso, não sei o quê, papapá. E pintou um concurso de dublagem lá num bar no Grajaú, chamado Paterno. Todo mundo, vamos se inscrever. Aí eu me inscrevi nesse bar. Ai, agora dá pra rir, né? Na época foi horrível. Aí cheguei lá, aí não tinha peruca. Aí eu enfiei um chapéu. Maquiagem não tem, passa um batom, você imagina, né? A merda que ficou. Aí botei um vestido da mãe dele, uma pulseira, mas tava muito ruim, muito ruim. Mas eu dublava direitinho. Tinha as participantes. Eu fui lá fazer um concurso. Quando saiu o resultado, eu fiquei em último lugar. Eu fiquei tão arrasado. Mas as outras eram muito melhores, tinha peruca, tinha vestido de paetê bordado à mão, porque naquela época tudo era bordado à mão, não tinha nada, né? Ai, perdi! Mas perdi com todo gosto. Aí saímos de lá, todo mundo de carro, aí fomos chorar as mágoas. Tinha um bar do lado do cemitério São João Batista. É muito escroto. Aí, esse bar era de duas lésbicas, mas duas lésbicas. Sabe aquelas lésbicas antigas? Assim, né? Catrevas. Tem que ir, gente. Desculpa quem é lésbica, mas naquela época era assim. Aí cheguei lá, toda assim, arrasada, destruída. Aí a outra, você faz show! Faz show aí! Me pegou pelo braço e me jogou no pau. Aí eu fiz lá o número, aí todo mundo gostou, também imagina um bar. Sabe qual é o nome do bar? O Outro Lado. Aí você fazia show, você fazia assim com a cabecinha na janela, porque o palco era colado na janela. Quando eu fazia assim, eu via as cruzes, aí eu voltava. Era horrível. Os defuntos lá, Fiquei lá nesse bar, olha, o bar começou a encher. 3 meses depois você não entrava no bar. E aí foi quando eu comecei a fazer show. Depois, isso é a parte disso tudo engraçado, ainda tem uma outra. Aí eu virei a Eula. Eu ainda sou bonita de mulher, né? Beleza, eu pensei, nossa, você é muito bonita. Tá, beleza. Você imagina eu, com 20 anos, grávida,
Era uma boneca. Todos os homens se apaixonavam por mim, todas as lésbicas se apaixonavam por mim, era uma loucura. Eu fui fazer show numa boate, em Jacarepaguá, mas eu era linda, uma coisa. Eu usava uma lente verde há 300 mil anos atrás, coisa que ninguém tinha, eu já tinha. Uma lente verde com cabelo assim, isso era linda, linda, linda. Um cara, anos depois, um cara que a gente tava com ele, disse, cara, eu fui na 1140, eu tava namorando um cara, quando você subiu no palco, o cara falou assim, você acredita que eu já ganhei dela no concurso de dublagem? Aí ele olhou pro cara e falou assim, você ganhou dela? Ele sim, ganhou. Porra, para de palhaçada, né, cara? Porra, tu, uma merda dessa? Porra, olha o viado, é lindo. Aí ele falou, cara, eu te juro, né, eu tenho as fotos. Aí ele mostrou as fotos da época. Eu falei, cara, por que você não pegou essas fotos? Precisava dessas fotos, para ter a comparação, né? Entendeu? Aí ele falou assim, cara, eu não acreditei. Como é que aquele cara do meu lado, todo musculoso, peludo, ganhou de uma deusa igual essa? Era tudo na encolha, querido. Esses aí, essas boates que eu tô falando, na época se chamava guetos. Não era um boate, não era bem diferente a vida de um gay naquela época. Ninguém podia saber. Tinha todo um cuidado, né? Entendeu? Eu não sofria preconceito assim, de apanhar. Tem umas histórias assim, lógico, que aconteceram, que são muito engraçadas também. Eu tinha que fazer um reality show, né? Um negócio assim, né? Que esses caras fazem, né? Que ia ser muito engraçado. Eu trabalhava numa empresa de café e eu fui mandado embora porque a gerente desconfiou que eu estava namorando o cara, que era o secretário dela. Ela mandou eu e o cara embora. Ela não falou, né? Mas a gente já sabia. E o cara não era gay, entendeu? Ah, procura a justiça. Há 30 anos atrás, tu acha que eu vou lá na delegacia e falar, eu sou gay, ela me mandou embora. E ia meter a mão na minha cara. Viado, safado, sem vergonha. Vai para uma esquina se prostituir. Era o que eles queriam que os gays fizessem na época, né? Tinha uma boate na Cinelândia. Eu fazia show lá. O nome era o Boêmio Cabaré, mas era podre o lugar. Mas ó, final de semana. E a apresentadora, dona do cabaré, era uma atriz chamada Laura Divisão, que era uma travesti com um peito desse tamanho, a sobrancelha aqui, e no meu caso fazia umas perucas para ela assim. Laura Divisão é histórica, depois vocês procuram. Laura Divisão ganhou o Kikito de ouro, fez Minha Mãe Parabólica, era super para a época, né? Era uma pessoa, hoje em dia é um ícone, né? Um mito, né, que fala, né? Mas quem bicha nova não conhece, porque elas encontraram tudo pronto, porque eu deixei pronto para elas, né? A gente saía na rua Santa Luzia, há muitos anos atrás, era a Feira do Peixe, de madrugada. Então ficava aquele monte de peixeiro, eles limpando o peixe, aquela coisa toda, né? Aí, quando a gente tá andando, sempre tinha um cara que gritava, olha esse viado, querida. Era peixe podre voando pra tudo. Balde daquela, as entranhas do peixe que ninguém come. O nego jogava assim, a gente corria aquilo tudo gritando, igual uma louca, entendeu? Ah, era horrível, mas depois a gente ria muito, porque era muito engraçado, gente. Os peixes. Era peixe voando. Aí você fazia igual Matrix. Cara, era muito engraçado. Era horrível, não vou dizer, era horrível. Mas depois a gente ia tanto, porque isso é história. Isso é história. Ninguém vai passar por isso. Não pode ser. Meu nome artístico é Eula Rochá. A data de criação, 15 de setembro de 1984. Por que eu sei o dia? Porque foi no dia do aniversário do meu namorado, da época, né? O nome dele é Mário, e trabalhamos 21 anos com show. Ou 21 anos, acho 21 anos ou mais. Eu fiquei numa boate Copacabana durante 21 anos, chamada Encontros, que é a única boate que eu sinto falta.
Tem alguma característica da Eula marcante? Tem, lógico. Porque ela é a melhor de todas. É o que pergunta. Eu sou a melhor, desculpa as outras, não posso fazer nada. Sinto muito mesmo por você, querida, mas não tem nada melhor do que eu. Quais são as habilidades da Eula? Tudo. Desculpa, RuPaul, você apareceu agora, gata. Desde 84 que eu corro da polícia. Eu sou ótima pra correr, pra mentir. Tudo sou eu. Sou a melhor, não adianta. Quem não é melhor, não posso fazer nada. Eu sempre falo, se você faz show, você tem que se achar ao máximo. Porque ninguém vai achar por você. O meu nome nasceu... já vai contar essa história. Vamos lá. Ia ter um concurso de dublagem num bar chamado Paterno, né? Que eu já até falei sobre isso. Eu não tinha nome. Porque o nome, naquela época, era muito importante. Você ter nome e sobrenome. Tinha um seriado na televisão na época. O seriado era o seguinte. Tinha uma mulher na Inglaterra, na época da Segunda Guerra. Ela era uma espiã nazista e ela era casada com um cara muito importante da política da Inglaterra. Só que ela era uma assassina espiã russa, nazista. Quando o cara ligava para ela, o codinome dela era Eula, que ela era uma assassina. Quando ele falava Eula, ela já sabia que tinha que matar alguém, ela desligava, ia numa caixa de correio e lá estava o nome da pessoa e a foto que ela tinha que matar. E no final, lógico, que descobrem que era ela e ela morre fuzilada, né? Os espiões ingleses conseguem matar ela, mas ela era uma mulher extremamente perigosa. Lógico, minha cara, né? Uma bicha perigosa. Esse meu amigo, que a gente estava começando no trem, né? Aí o cara falou, bota Eula. Gente, que legal, vou botar esse nome. Eu botei Eula. E o meu caso, na época, ele chamava Mário Rocha. E meu nome, para não ficar Eula Rocha, não ia ficar legal. Aí botou Eula Rochaz. Porque Rochaz era um perfume de Paris que fazia muito sucesso na época. Era Eula Rochaz, com S. E aí eu fui fazer show no Boêmio. E a Laura de Bison, ela falou, não, esse nome não combina. Tem que ser Eula Rochard, para dar mais força no nome. Aí ela botou RD no final. Então meu nome é Eula Rochard. A Laura botou esse nome porque no cabaré dela, na época, era o melhor show do estado do Rio de Janeiro. A gente disputava com uma boate da Lagoa, que era do Ricardo Amaral, que se chamava Papagaio. E quem era apresentadora da Papagaio era a Lorna Washington. E a Laura era do Boêmio. Só que o Boêmio era um cabaré horroroso, mas vivia lotado, entendeu? Era muito bom, né? E aí ficou Eula Rochard e ficou esse nome. E é um nome bem marcante, né? Porque quem escuta jamais esquece, né? O que Eula gosta de fazer? Aparecer. Ópera. Eu adoro. Música eletrônica eu tenho pavor. Eu amo música eletrônica na boate. Eu adoro dançar música eletrônica. Eu vou pra boate, adoro, eu gosto muito. Mas na minha casa, ou é ópera, ou é música mais calma. Maria Bethânia, Gal Costa, essas coisas aqui. Eu amo Gal Costa, aquelas coisas. Eu gosto muito de música nacional. Engraçado, eu gosto e repasso isso pra Eula. A Eula faz muito show de música nacional. Eu gosto mais. Eu acho que tem mais a ver um show nacional para as pessoas que estão assistindo do que uma música internacional. Ah, mas a pessoa quando fala alguma coisa para mim, eu falo assim, querido, olha só, antigamente, há uns anos atrás, era legal você fazer esse tipo de música para o público gay que gostava, né, aquela coisa toda. Mas hoje em dia, mesmo naquela época já gostando disso, hoje em dia eu faço muito show para a galera alternativa, né? Porque hoje em dia a boate gay acabou, né? Não existe mais boate gay, acabou. Hoje em dia tudo é alternativo. Então a galera alternativa, eles curtem mais umas coisas nacionais. E hétero também curte mais música nacional, né? Eu costumo fazer show para senhoras, eu não posso fazer uma música e elas não vão entender. Você vai para uma Elisete Cardoso, né? Acho que quem falou isso foi a Lorna Washington. Ela falou, nós transformistas, né? Porque na minha época se chamava transformista. Nós temos, historicamente, nós somos o espelho daquelas artistas que morreram.
nós ainda levantamos o nome delas, porque você não vê ninguém fazendo ou cantando uma Dalva de Oliveira. Eu faço Dalva de Oliveira, eu faço Elisete Cardoso, eu faço várias cantoras que já morreram, Linda Batista, e as que estão vivas também, tipo Maria Alcina. Tem gente que não conhece. E a música é ótima. Se ele gostou, um cara novo gostou, é porque a música é boa. É engraçado isso, né? Então nós ficamos sempre relembrando essas artistas que morreram, porque muita gente não conhece. Eu fiz uma vez um chá de senhoras e eu cantei uma música que a Gal Costa regravou, que a Elisete Cardoso cantava, que a música ela é assim: eu escrevi na fria areia um nome para amar, o mar chegou, tudo apagou. Aí eu fiz a música, o povo, tá, fui pro camarim, daqui a pouco quem vem? A dona do evento. Posso falar com você? Pode. Eu falei, pô, essa mulher não vai querer me pagar. Vou ter que fazer um escândalo aqui pra essa vaca me pagar, né? Aí eu falei assim, você pode se arrumar aí lá fora comigo? Eu posso. Me arrumei, fui lá fora. Vamos ali numa mesa que tem uma pessoa que quer falar com você. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher, uma senhora, com uma outra senhora na mesa. E ela falou assim, essa aqui é minha mãe. Muito prazer. Ela está muito emocionada, porque você fez a primeira música que ela dançou com meu pai. Aí você fica emocionalmente, né, abalado, né? Não sei nem o que falar, né? Não, ela quer te agradecer. Ela não levanta, ela não anda mais. Tem coisas que acontecem que é muito marcante pra gente, né? Tipo assim, porque nós somos artistas da noite. A gente não é uma cantora que é famosa, que o povo fica atrás. A gente é um artista que vai fazendo os trabalhos para agradar as pessoas. E é muito legal quando tem esse reconhecimento. A minha melhor amiga, ou o Manuel, depende de como eu vou estar vestido. Eu falo que eu sou o meu melhor amigo, porque eu já tive muitas decepções na minha vida. Uma grande decepção que eu tive várias, né? Como eu já fui apresentadora de grandes boates, né? Eu trabalhava numa boate na rua da Carioca chamada Cine Ideal, que era uma boate muito boa, muito maravilhosa. Então as pessoas não paravam de me ligar pedindo para botar nome na porta, pedindo não sei o quê, pedindo não sei o que lá. E eu sempre fui muito ruim em relação a isso, né? Algumas pessoas eu aliviava, eu tinha um monte de amigo, né? Essa galera que cerca a pessoa que está por cima. Quando a boate fechou, não foi só ela não, várias boates que eu trabalhei em milhares de boates. Essas pessoas que me procuravam, elas sumiram, desapareceram. Não sei se é alguém ou se todo mundo é assim. Essa galera da noite é muito... Você tá por cima, vamos colar. Você não é mais nada, vamos abandonar. Lógico que eu tenho amigos, tenho vários amigos. Eu acho que o meu melhor amigo sou eu mesmo, entendeu? Você tem que dosar os seus amigos. E fica muito difícil, né? Porque você nunca pode confiar a todo momento. Eu tenho uma amiga minha que morreu agora, Dominique Lohans, que era uma drag aqui de Niterói, que frequentava a minha casa. A gente era muito, muito, muito colado. Essas boates, né, porque elas fecharam, eu sei realmente quem ficou do meu lado e quem não ficou. Por isso que eu também não quero falar o nome, para que às vezes você esquece alguém e dá uma merda do caramba. Uma das coisas que muita gente tem que me agradecer no estado do Rio de Janeiro é que eu fui a primeira hostess gay do estado do Rio de Janeiro. Fui eu. Eu trabalhava em São Paulo fazendo show. Eu conversava muito com uma pessoa na porta de uma boate. Um dia eu perguntei para ela assim, ué, você não faz show não? Ela, não, eu trabalho aqui na porta. Você trabalha aqui na porta? Sim, eu sou hostess. Hoje em dia ela é uma pessoa muito famosa chamada Nani People e eu agora sou a primeira hostess do Rio de Janeiro. Logo depois, um ano depois, as outras boates começaram a botar hostess e hoje em dia tem várias. As festas alternativas também usam muito as hostess, que são drag queens, que elas são maravilhosas. Eu fui a primeira drag Barbie do Rio de Janeiro, ou a primeira drag Barbie do Brasil fui eu. O que é uma drag Barbie? Aí vem a bicha idiota que não sabe o que é, né? Que ela é uma adolescente estúpida, eu vou ensinar ela agora. A drag Barbie é uma drag que... Porque quando eu falo essas coisas, elas... Ah, mas isso já tem.
Tem porque alguém fez primeiro, meu amor. Porque tudo na vida é uma cópia, bem feita e mal feita. Quem revolucionou o carnaval não foi Joãozinho 30? Então, ele não é a referência? É isso que eu falo para minhas amiguinhas homossexuais que são drag queens. Eu sou a primeira em tudo. Aí eu comecei a fazer show nua, uma peruca de cabelo maravilhosa, eu tinha um corpo perfeito, né? Com uma bota de vinil, uma calcinha, só, nua. Com uma luva, uma pulseira grande, assim, nua. Mas eu tinha um corpo, né, querida? A minha barriga era um tanque de lavar roupa, o peito era desse tamanho, o braço era 45 de braço. Eu tomava muita bomba, né? E aí eu virei a grande rainha das Barbies e sou conhecida até hoje. Tem gente que lembra disso até hoje. Guia Gay Internacional foi a Luciana Velar, do Globo. Ela queria fazer um guia gay para o Rio de Janeiro, que tem no mundo todo, não tinha do Rio. Eu fui chamada para fazer o guia gay, um livro falando dos pontos gays do Rio, naquela época. Todas as fotos, todas as meninas que trabalharam assim, batendo as fotos, as modelos eram maravilhosas. A única que teve problema fui eu. Eu fui fazer o Cristo Redentor. Eu tava com uma peruca loura, um vestido verde e branco, assim, bem americana, texana, aquela coisa toda. Só que quando eu bato uma foto, eu tô com o mapa do Rio de Janeiro, porque eu fazia o personagem, era perdida no Rio de Janeiro. Quando eu bato a foto assim, ó. Nessa posição assim, ó. Quem tá aqui atrás? Cristo Redentor. Então parecia que o Cristo estava creu em mim. Eu assim, ó. A igreja. Não pode publicar. Teve toda uma conversação, depois foi lançado. A Vogue foi um trabalho que existiu há muito tempo atrás, que foi chamado Carnaval Off, quer dizer, o Carnaval Fora. Esse Carnaval Off foi o início de todas as festas eletrônicas que existe no Carnaval hoje. E tem lá, Carnaval Off. Aí o cara gostou tanto de mim, que ele falou assim, poxa, eu precisava de uma pessoa igual você para fazer umas fotos para Vogue. Aí eu, tá. Nem me liguei que era a Vogue. A Vogue, ó. Mulher linda, Vogue, entendeu? Eu vou fazer essa revista. E fiz, não foi a capa, foi um editorial que teve dentro de moda. E tava eu lá, uma foto maravilhosa, assim, vestida de Cleópatra, assim, olhando pra cima. E o cara deitou no chão, bateu uma foto assim. Fiz Vogue. Você fez Vogue? Não, né? Pois é, né, gata? O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Elas que façam agora. O problema é delas. Eu tô nem aí. Vá lá, querida, se mata. Se mata porque eu tive que me matar pra estar aqui. Porque para fazer show antigamente, tinha que ter nome e sobrenome. Eu tinha que ser indicada por uma mais velha. Eu tenho madrinha. O nome dela é Sula Lastorini, tá viva até hoje. Eu falo, ela é minha madrinha. Ela é tua madrinha? É, porra, tinha que ter uma madrinha, não queria apanhar das mais velhas. Porque antigamente as mais velhas batiam na mais nova. Mandava sair do camarim. Vai se arrumar ali naquele canto ali. Eu tinha que ir. Antigamente, você tinha que entrar e não falar nada. Se tu falar, não conheço não, tu apanhava na cara. Eu já fiz quase tudo, né? Muita coisa eu já fiz. Eu tenho um sonho sim. Eu gostaria, tem até vários, né? Vários não, mas 2 que eu gostaria muito de fazer seria. Eu gostaria muito de apresentar um Réveillon da minha cidade, Niterói, aqui na Praia de Caraí. Gostaria muito, já falei com o prefeito, já dei cartão para ele. Eu acho que eu vou dar uma animada no Réveillon, né? Gostaria de apresentar os bastidores da Sapucaí, ali onde o pessoal se arruma. Eu conheço todo mundo de carnaval e seria legal porque eu conheço a pessoa e sei o nome dela. Porque o destaque do carnaval que representa as pessoas que estão nítidas no enredo é o destaque, né? E às vezes não é muito bem visto na televisão. Passa e o Milton Cunha fala, mas não fala os detalhes todos da roupa, né? E o Réveillon de Caraí, eu tenho que animar, né? Da minha cidade, dar uma levantada nisso aí, que eu acho muito morno o Réveillon de Caraí. Tinha que dar uma animada nisso aí, uma boa drag queen no palco, dando uma boa pinta e o povo gritando, né? Querendo que quer casar comigo, né? Lógico, né? A importância toda. Sabe por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro, a cultura do Estado do Rio de Janeiro, não vai fazer isso. A Prefeitura do Rio pode até fazer o Eduardo Paz, porque ele já fez
há uns anos atrás ele fez, e foi um trabalho chamado Encontro. Ele entrevistou 50 artistas da noite, todos eram transformistas, drag queen. Mas Niterói fazer um trabalho desse é um exemplo para o estado inteiro, né? E para todo o Brasil, né? Porque esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo aqui, você só vê nos Estados Unidos e na Europa, onde o valor é muito mais bem dado do que no Brasil. Porque a arte drag queen, nunca se esquecendo, você não gosta, tudo bem, a gente entende que você não gosta, mas tem muita gente que gosta. Tanto é que quando você faz show, você vê metade do público não é gay. Hoje em dia, as agências ligam pra gente para fazer eventos, shows para hétero, não para gay. Essa arte, que é uma coisa ligada, lógico, é uma arte que nasceu no mundo gay. Os gays que curtem muito isso, que eles querem ver um artista que ele gosta representado naquela drag queen no palco. Tem muito disso. Niterói fazendo isso mostra para todo mundo que a nossa cidade é muito evoluída em matéria de cultura. Apesar que no Covid, a única cidade que manteve a cultura viva no Brasil foi Niterói. Desculpa, tá? Mas foi a minha cidade. A mais amada, a mais odiada, mas aquela que sempre será lembrada.